Hello guys, bem-vindos a mais uma aula de inglês. Hoje você vai aprender as WH words, as palavras WH, que são palavras interrogativas, como, quando, onde, quem, entre outras. Já prepara o caderninho para anotar. What é o que ou qual. Where, onde. Who, você não fala o W e o H tem som de R. Who é quem. When, quando. Why, por quê. Só para perguntas, o de resposta é because. How, como ou quão. How. Which é qual também, é parecido com what. A diferença é que o which é quando eu dou opções, seja quando eu apresento as opções na pergunta, como qual é a sua cor favorita, azul ou amarelo, ou até mesmo quando eu sei que só tem uma quantidade bem limitada de respostas possíveis, como qual a sua estação favorita do ano? A gente sabe que só tem 4. Então eu poderia usar o which, porque as opções são limitadas. Quando tem um número mais ilimitado, imprevisível, eu uso what. Pronuncie comigo. O que, what, onde, where, quem, who, quando, when, por quê, why, como, how e qual das opções, which. Mais exemplos com what. What's your name? What is your name? Qual é o seu nome? What do you do on weekends? What do you do on weekends? O que você faz aos finais de semana? What time is it? Literalmente, aqui tempo é esse, mas essa é a forma de perguntar as horas, né? What time is it? Que horas são? What is your favorite song? What is your favorite song? Qual é a sua música favorita? Agora tente você. Se preferir, volte o vídeo para conferir o gabarito. Mas você sabe como perguntar qual é o seu nome, o que você faz aos fins de semana, que horas são, qual é a sua música favorita? Consegue perguntar as 4? Teste agora mesmo. É só pausar o vídeo para revisar. Where, onde. Where are you from? De onde você é? Where is the bathroom? Onde é o banheiro ou onde fica o banheiro? Where's the bathroom? Where do you live? Where do you live? Onde você mora? Onde você vive? Where does she work? Onde ela trabalha? Where does she work? Agora é sua vez. Tente fazer as 4 perguntas sozinho. De onde você é? Onde é o banheiro? Onde você mora? Onde ela trabalha? Who? Quem? Who are you? Quem é você? Who are you? Who is your best friend? Quem é sua melhor amiga ou quem é seu melhor amigo? Who's your best friend? Who do you live? Com quem você mora? Who do you live? Who is that person? Quem é aquela pessoa? Who's that person? Sua vez. Quem é você? Quem é seu melhor amigo ou amiga? Com quem você mora? Quem é aquela pessoa? When? Quando? When is your birthday? Quando é seu aniversário? When is your birthday? When does he go to school? Quando ele vai para a escola? When does he go to school? When do you go to work? Quando você vai para o trabalho? When do you go to work? When is the online class? Quando é a aula online? When is the online class? Sua vez. Quando é seu aniversário? Quando ele vai para a escola? Quando você vai para o trabalho? Quando é a aula online? Why? Por quê? Lembrando que para responder o porquê eu uso because. Why are you sad? Por que você está triste? Why are you sad? Why do you study English? Por que você estuda inglês? Why do you study English?
Why do you want to be a doctor? Por que você quer ser um médico? Why do you want to be a doctor? Why is he crying? Cry é chorar, crying, chorando. Por que ele está chorando? Why is he crying? Sua vez. Por que ele está triste? Por que você estuda inglês? Por que você quer ser um médico? Por que ele está chorando? How, como ou quão? How are you? Como você está? Ou também para completar, how are you feeling? Como você está se sentindo? Feeling é sentindo. How are you feeling? How do you go to school? Como você vai para a escola? How do you go to school? How can I do it? How can I do it? Como eu posso fazer isso? How can I do it? How often do you exercise? Quão frequentemente você se exercita? Ou com que frequência você se exercita? How often do you exercise? Sua vez, é só pausar o vídeo. Como você está se sentindo? Como você vai para a escola? Como eu posso fazer isso? Quão frequentemente você se exercita? Which? Qual dessas, quando eu dou opções? Ou quando sei que a quantidade de opções é óbvia, é limitada. Which is your favorite color? Blue or red? Qual dessas, né? Qual é a sua cor favorita? Azul ou vermelho? Which is your favorite color? Blue or red? Which one do you want? Qual desses você quer? Apesar de estar literal, qual um você quer? Esse one corresponde ao desses. Quando você usa com which, você pode falar assim: which one? Qual desses? Which one do you want? Até porque você só vai escolher um. Which one? Qual um? Which one is your book? Qual desses, né? Qual que é o seu livro? Which one is your book? Which shoes? Qual dos sapatos? Which shoes? Eu não preciso do one aqui, porque eu já mencionei do que eu tô falando, que é shoes. Which shoes? Simplesmente. Qual dos sapatos? Which shoes? Sua vez. Qual é a sua cor favorita? Azul ou vermelha? Qual desses você quer? Qual desses é seu livro? Qual dos sapatos? Vamos analisar a estrutura da frase, a ordem das palavras, quando tem o verbo to be na frase, que é o am, is e or, né? Que é o ser e estar. Observe que primeiro tem que ter a WH. Então, mesmo que ela não estivesse no português em primeiro lugar, a gente teria que arrastar ela para o começo da frase, porque elas têm prioridade nas frases. E aí, só depois delas viria o verbo to be. Por exemplo, em de onde você é. O verbo to be aqui é a palavra é, né? Que vem do verbo ser. Mas a pergunta onde, ela está em segundo lugar, porque antes tem o de, certo? Mas a regra diz que a gente tem que colocar onde no começo. Por isso, a frase começa com where. E depois a prioridade é do verbo to be, então depois vem o or, where or, onde é, e aí sim o restante da frase, você de, e o from. Por isso que essa frase fica toda bagunçada, porque ela está seguindo duas regras de ordem. A primeira que é da WH e a segunda é do verbo to be, que tem que vir logo em seguida. Mais exemplos. What is your favorite color? Qual é a sua cor favorita? What primeiro, verbo to be depois. Where is your mom? Onde está sua mãe? WH primeiro, verbo to be depois. Who is that person? Quem é aquela pessoa? Why are you late? Por que você está atrasado? E aqui, muita atenção também às perguntas onde se tem o do e does. A prioridade é sempre da WH, depois o do e does, após isso o sujeito, né, a pessoa da frase, eu, você, ele, ela, e o complemento. Porém, tem uma pequena exceção. Após a WH, possa ser que tenha mais uma palavra, especialmente se for what, como por exemplo, qual artista você gosta? Qual é a WH, mas aí artista ele vai ficar junto ao qual. Então, esse qual ele não vai se separar do assunto dele. Podia ser qual artista, qual cor, qual comida, tem que vir junto. E aí sim eu uso do ou does, e o sujeito, que é você, porque eu quero saber o seu gosto, e o complemento. Então é importante ter essa atenção quando a WH for what, porque às vezes ela vai puxar uma palavra com ela. Outros exemplos. What do you do on Sundays? O que você faz aos domingos? Where does he work? Onde ele trabalha? How often do you study English? Quão frequentemente você estuda inglês? Com que frequência? Why do you want to go home?
Por que você quer ir para casa? When do you have lunch? Quando você almoça? E agora um exercício bem simples para você. Complete com a WH. 1. Quem é aquela pessoa? Who is that person? 2. Como você está se sentindo? How are you feeling? 3. Onde você mora? Where do you live? 4. Que horas você vai para a escola? What time do you go to school? 5. Qual é o seu favorito, pizza ou bolo? Which is your favorite, pizza or cake? 6. Por que você estuda inglês? Why do you study English? 7. Quando é seu aniversário? When is your birthday? Lembre-se de treinar bastante todas essas etapas do vídeo e ter autonomia para montar todas as frases apresentadas sozinho, desde o início do vídeo até aqui. Bom estudo!